Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses. Uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo todas as informações do Verdão, que venceu a equipe do Bahia neste domingo, líder tranquilamente ali do Campeonato Brasileiro, 5 pontos de vantagem para o segundo colocado e agora focando todas as suas forças nessa estreia da Libertadores nesta quarta-feira lá na Colômbia. Estou trazendo um corte com essas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com o vídeo. Enquanto tem um fogo no parquinho no Corinthians, Palmeiras nadando de braçada e a gente traz de novo a Marina para a nossa conversa. Queria saber qual que está sendo a importância do John Arias durante a ausência do Vitor Roque nesse time do Abel Ferreira. Marina, boa noite novamente. Boa noite novamente, Michele, para você e para todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, a gente começa ali o VT do Palmeiras falando, né? A dupla Flaco e John Arias. Mas acontece o seguinte, o John Arias realmente está dando uma resposta muito importante para o Palmeiras nesse período de ausência do Vitor Roque, que está tratando ali pancadas sofridas na semifinal do Campeonato Paulista ainda. Tanto é que as finais do Paulistão ele jogou no sacrifício e vem tratando esse problema até agora. Por sorte ou por competência, o John Arias apareceu ali para justamente ser a válvula de escape do técnico Abel Ferreira nesse período, com a ajuda, é claro, do Flaco Lopes. Mas para vocês terem uma noção, ele foi titular desde a final 2 do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino fora de casa e depois todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Então, venceu aquele jogo da final do Paulistão, perdeu para o Vasco de virada por 2-1, mas depois venceu todas essas 5 partidas seguidas. São elas aí contra Mirassol, Botafogo, São Paulo, Grêmio e Bahia. E o Arias foi responsável por 1 assistência e 3 gols nesse período, justamente ajudando o Palmeiras na ausência do Vitor Roque, que ainda segue de fora. Quero saber de vocês o que o Palmeiras pode fazer, porque no domingo, no clássico contra o Corinthians, Arias não estará à disposição, levou o 3º cartão amarelo, estará suspenso. Palmeiras estreia durante essa semana na Libertadores, a gente vai falar mais sobre isso, mas corre contra o tempo para recuperar justamente o Vitor Roque para ele jogar o derby no domingo. Michele. Beleza, Marina, a gente já comenta esse Palmeiras. Estava conversando com um amigo meu, Rogério, e a gente estava falando, né, que todo mundo falando que o Flaco jogava muito com o Vitor Roque, e o Flaco joga muito com todo mundo, joga muito com o Arias, mas já Alex Miller e Osmar Garrafa vão comentar todos esses temas. Bom, vamos comentar do Palmeiras? E o Flaco? Gente, aquele toque de calcanhar, se tivesse uma bola aqui eu ia tentar imitar. Foi uma pintura, né? Nossa, o que foi aquilo? O gol foi uma pintura, começando com o Arias ali na esquerda. O que foi? E o Arias, ele é mais especialista em jogar pela direita, mas sem o Vitor Roque, o Abel escolheu colocar o Alan pela direita e o Arias na esquerda. O Arias é tão bom, ele é tão acima da média, que você pode colocá-lo na direita, na esquerda, no meio, atrás do gol, na arquibancada, ele vai arrebentar do mesmo jeito. É um jogador fantástico, né, o John Arias. E rapidamente começou a desenvolver o seu futebol no Palmeiras, aquele mesmo que ele apresentou no Fluminense, despertando interesse da Europa, enfim, e agora no Palmeiras ele está arrebentando. E se não fosse ele, o Palmeiras teria muito mais dificuldade sem o Vitor Roque, que era o principal goleador do time, o principal eixo ali do sistema ofensivo junto com o Flaco Lopes. Eu, assim, tenho dito aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda de que o Palmeiras vai chegar na parada da Copa com uma boa gordura nesse Campeonato Brasileiro. E toda vez que eu olho para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou ali, pensando em título, eu vou ali buscar, com todo respeito a São Paulo na segunda colocação, o Fluminense que está por ali, o próprio Bahia, eu vou buscar o Palmeiras e o Flamengo. A diferença, o Alex pode até me ajudar, né? A diferença é com um jogo a menos que tem a equipe do Flamengo, ela pode cair para 5 pontos. 5 pontos. Agora é 8 o Flamengo com um jogo a menos. E 5 pontos entre Palmeiras e Flamengo, para mim, é uma grande vantagem. 10 rodadas? Acrescento ainda mais, Michele. O Palmeiras tem um confronto teoricamente modesto pela Copa do Brasil. Tanto é verdade que o adversário vai vender o mando para jogar com a torcida do Palmeiras. O Jacuipense, né? Como é que é? Jacuipense. Desculpa, pessoal. Vai ser em Londrina, né? Vai ser em Londrina, lá na minha Londrina. Lá é o reduto de palmeirenses. Né? Então o Palmeiras, ele já não tem esse confronto de disputa da Copa do Brasil como o Flamengo vai ter um jogo com vitória. Sim. Adversário de Série A. Então, o Palmeiras, do jeito que está seguindo, ele vai chegar na parada da Copa do Mundo,
Tranquilamente. E tem na quarta-feira o Júnior Barranquilla, né? Isso. Será que vai dar uma cansada para encarar o Corinthians no domingo? Mas o Corinthians joga na quinta também, na Argentina. Então os dois vão jogar... O Corinthians vai jogar. Aliás, o Abel falou alguma coisa sobre o cansaço? O Abel sempre fala, né? Quando o Palmeiras vai jogar um dia depois, o Abel sai esbravejando o calendário. Ele falou alguma coisa ontem? Dessa vez o Palmeiras vai ter um dia a mais. Mas ele falou? Não, né? Descanso. Não falou, né? Ainda não falou. Não Será que vai falar alguma coisa? Talvez. Que injustiça, o Corinthians vai jogar na quinta e o Palmeiras na quarta. Ô, gente, mas vai ser bom demais esse jogo. De um lado, Abel Ferreira, coração quente, cabeça quente, tudo quente. Do outro lado, Fernando Diniz, a pessoa mais ponderada do futebol. Vai ser incrível. E o pós-jogo ao vivo será onde? No Mesa Redonda. Aqui na Gazeta, no Mesa Redonda. Porque acaba o jogo, Acaba o jogo, vambora, com todo o time lá na Neoquímica. Vai tá bom, hein? Vai tá bom. Palmeiras cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Vou trazer a Amanda Barbosa no telão, porque tem um número curioso também para o Palmeiras bater, que é o número de rodadas nos últimos anos, né, na era dos pontos corridos, né, vamos colocar esse recorte, o Palmeiras como líder. E estava perdendo para o Corinthians, inclusive, né? Pode surpreender muita gente, mas era o Corinthians que tinha essa marca, foi campeão brasileiro em 2017, 2015, e agora o Palmeiras vai superar essa marca, né, Amandinha? Oi, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Estão juntos, né, agora? São 131 rodadas de liderança das duas equipes, né? Tanto do Palmeiras quanto do Corinthians agora. Curiosamente, isso acontece numa semana que antecede ali o clássico entre os dois times no Campeonato Brasileiro. Então, o fim de semana promete, né? Pra gente ver quem desempata nesse... Na verdade, quem desempata não, porque o Palmeiras já tá ali, né? Então vai ter a possibilidade de assumir esse ranking aí no que diz respeito a rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver aí essa preparação, mas antes tá tudo voltado para Libertadores, viu, Joana? A cabeça de todo mundo voltada ali para Libertadores aqui no Palmeiras. Inclusive, tô num ambiente um pouco diferente hoje, porque rolou uma apresentação aqui, um evento para o Palmeiras apresentar o novo parceiro aí, novo patrocinador para os próximos 2 anos. Então a gente tá ambientado ainda nesse cenário aqui do evento, que é uma empresa do ramo de carros elétricos, né? Mas vamos falar do Palmeiras, que não voltou para São Paulo, Joana. Jogou em Salvador contra o Bahia, venceu pelo placar de 2-1. E aí a equipe optou por permanecer em Salvador. Treinou hoje de manhã por lá. E agora, no começo da tarde, o time já embarca para Colômbia, né? Vai ficar em Cartagena. A gente lembra que o adversário é o Júnior Barranquilla, mas o estádio da equipe está em reforma, por isso a partida vai ser realizada em Cartagena. O Palmeiras segue para lá, agora na parte da tarde. E aí, amanhã ainda faz um treino no período da tarde também, encerrando a preparação para sua estreia na Libertadores, uma competição pela qual o time é obcecado, né? Tá sempre buscando todas as formas de estar ali na decisão. Na era Abel já são 3 decisões de Libertadores, a última no ano passado, com resultado que o palmeirense quer esquecer, né? Obviamente, mas o Palmeiras se preparando para esse momento. E pode ter novidade, Joana. A gente vem acompanhando aí a fase de transição do Paulinho, os trabalhos de recuperação também do Vitor Roque. Esses 2 jogadores viajaram com a delegação do Palmeiras para essa partida que aconteceu ontem lá na Bahia, né, contra o Bahia. Eles não foram relacionados, eles viajaram ali para uma finalidade logística, já que o Palmeiras tinha essa intenção de embarcar de Salvador já para a Colômbia, e para fazer trabalhos ali já junto com o elenco. Então, existe uma possibilidade de esses jogadores serem relacionados de acordo com de acordo com o desempenho, né? O que a comissão técnica entender ali da atuação desses jogadores, do trabalho deles, do rendimento deles nesses últimos 2 treinos, né? Então esse que aconteceu agora pela manhã e o outro que vai acontecer amanhã à tarde em Cartagena. Então, dependendo do que esses jogadores apresentarem, pode pintar eles entre os relacionados. A gente lembra que o Paulinho não joga desde julho, né, do ano passado, o término ali da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Vitor Roque pós ali a final do Campeonato Paulista. Então, são 2 jogadores ali que já estão há um tempinho. O Vitor Roque bem menos, obviamente, mas o Paulinho há toda uma expectativa, né, do retorno do jogador, pelo menos entre os relacionados. Então a gente vai ficar acompanhando para ver se pinta Paulinho e Vitor Roque entre os relacionados para essa estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, Joana. Um alfinetando o outro ali, hein, Breiler?
Não é? Guardou, hein? Guardou no coração. Rancoroso. A gente já fala sobre isso, mas antes eu chamo o Rafael Valente para atualizar as informações do Palmeiras pra gente, Vlad, que chega então à sua 8ª vitória no campeonato. Fala, Bruno, amigos do estúdio, fãs de esporte, voltamos aqui para falar de Palmeiras. Hoje a gente está até aqui no Allianz Parque, porque o Palmeiras vai anunciar um novo patrocinador logo mais. Mas falando, né, da rodada de ontem, o Palmeiras venceu o Bahia por 2-1, é o líder do campeonato com 25 pontos, 5 a mais do que o vice-líder, o São Paulo. E ontem, depois do jogo, o Rogério Ceni, que até reclamou ali da arbitragem, acabou também elogiando um dos jogadores do Palmeiras responsáveis, digamos assim, pela construção desse placar, o Andréas Pereira, né? O primeiro gol do Palmeiras, inclusive, nasce de um lançamento que ele dá antes da linha do meio de campo para o John Arias. O John Arias tabela com muita qualidade com o Flaco Lopes, recebe a bola até de calcanhar e faz um golaço. E no segundo tempo, quando o placar estava 1-1, jogo difícil, muitas faltas, jogo parado, né, com dificuldade o Palmeiras para criar suas jogadas ofensivas, o Andréas Pereira cobra o escanteio que resulta num gol contra do zagueiro do Bahia e a vitória por 2-1, a 5ª vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente, além do Andréas Pereira, né, que tem 8 assistências na competição e um gol. Só um detalhe, Bruno, o pessoal do Data ESPN deixou bem claro, explicou para mim que essa cobrança de escanteio que resultou no gol contra não soma na conta final do número de assistências do Andréas Pereira, que tem 8, como eu disse, né? Mas além do Andréas Pereira, também quem vive um ótimo momento é o John Arias. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, fez 3 gols, contra Botafogo marcou também contra o São Paulo e agora contra o Bahia. E o próprio Flaco Lopes, que tem arrancado elogios da comissão técnica, muitas vezes ajudando ali no combate, na construção de jogadas. É o Palmeiras muito forte, num momento importante da temporada, porque a gente lembra que na quarta-feira Palmeiras estreia na Copa Libertadores, vai jogar contra o Júnior Barranquilla na cidade de Cartagena, na Colômbia, e viajou para lá não só com esses jogadores que se destacaram na rodada, como também com o Vitor Roque e o Paulinho. Eles ainda não estão 100%, a gente até imagina que o Abel levou eles para fazer alguns testes, de repente, quem sabe, usar pelo menos o Vitor Roque em uma parte do jogo, mas eles estão com a delegação. O Palmeiras crescendo, como eu disse, num momento crucial, né? Para a diretoria do Palmeiras, tanto a Libertadores como o Brasileiro são torneios a serem priorizados no calendário alviverde, e a gente obviamente vai ficar acompanhando, vai estar na cola do Palmeiras para ver como que ele vai jogar com o Júnior Barranquilla. Tá bom, Bruno? Vlad, lembrando que o jogo do Palmeiras na quarta-feira é aqui, tá na ESPN, também no plano Premium do Disney Plus, então o jogo com a nossa transmissão, a estreia do Palmeiras na competição. Bom, o jogo foi movimentado e as entrevistas também, aí a gente viu os técnicos reclamando da arbitragem, o Rogério Ceni falando que o Bahia foi absoluto durante todo o jogo e que se alguém visse a partida e falasse que não soubesse quem era o líder do campeonato, era o Bahia. Vocês concordaram com ele? Vocês concordam com ele? O Bahia impôs seu estilo de jogo habitual, né? Jogar com muita posse de bola, jogar de forma agressiva, se impondo no campo de ataque. Mas o Palmeiras também teve seus momentos. E o Palmeiras também tem sua forma de jogar. E foi um castigo até de certa forma irônico para o Rogério Ceni ter sofrido um gol do Palmeiras com quase 1 minuto de posse de bola, bola bem trabalhada até chegar no Arias, tabelinha com o Flaco Lopes, calcanhar e um golaço marcado com bola de pé em pé, porque no ano passado o Rogério disse, até de uma forma meio depreciativa, tentando colocar esse rótulo no Palmeiras do time do chutão, de só bola longa, e o Palmeiras também tem repertório, o Palmeiras sabe lidar com um adversário como o Bahia. O Bahia não tinha perdido na Fonte Nova ainda nessa temporada, primeira derrota acontecendo para um adversário que é pragmático, que nos momentos em que foi pressionado conseguiu se defender, tem um grande goleiro como Carlos Miguel, sabe usar a bola parada também e muito bem. Então, por tudo isso, vejo que o Rogério Ceni acabou pagando pela língua também. Falou que o Palmeiras é só bola longa, sofreu um gol de uma jogada bem trabalhada, mérito do Palmeiras também, que não é refém de uma nota só, que não é refém de bola longa. Discordo muito de quem tenta pregar esse rótulo no trabalho do Abel. É um trabalho que também tem muito repertório ofensivo. No segundo tempo, com 15 minutos, o Abel promove as mudanças. Primeiro 3, mas logo em seguida também a entrada do Felipe Anderson, 4. E com essas mudanças também o Palmeiras chega ao gol, principalmente com o Luiz e com o Sousa, que vocês falavam, Jailson. Exatamente, o banco ontem do Palmeiras trabalhando muito bem, né? O Luiz e o Sousa entregaram ali uma intensidade já no segundo tempo, quando os pontas
cansaram um pouco, né? E o Luigi entrou muito bem pelo lado esquerdo, com confiança, indo para cima, dando trabalho ali pro lado direito do Bahia. E o Sousa também fisicamente vencendo os duelos, né? Muitas vezes o Sousa dava o tapa, o jogador do Bahia ia encostar nele e ele conseguia sustentar ali fisicamente. Então, assim, o banco de reservas do Palmeiras, a gente já falava, né? Em relação também a justamente essa montagem de elenco para essa temporada, que seria diferente por conta do calendário, e o Palmeiras ali conseguindo reforçar os setores e no momento o Abel já conhecendo, né, onde ele pode usar cada jogador. A gente até entrou nessa discussão do Sousa, né? Seria mais utilizado como um ponta, como atacante do que como um meia ali junto com, por exemplo, com o Arias e o Alan, e aí o Sousa seria mais utilizado ali como segundo atacante também. E novamente o controle ali do jogo pelo Andrés Pereira, né, enfim, a qualidade que eles têm ali no trabalho da bola, na hora que tem que reter um pouco mais a posse da bola. E o Andrés... que casa muito bem, né? Marlon Freitas. O Marlon e o Andrés, é impressionante como eles conseguem controlar e, enfim, uma hora um sobe, o outro fica. Numa hora que o Marlon estava bem marcado, o Andrés começou a subir mais, faz finalização de longa distância e, mais uma vez, na bola parada, consegue definir a vitória. Teve nessa bola parada as reclamações todas, como a gente viu ali do Rogério Ceni, e a repercussão toda também nas redes sociais e, principalmente, claro, o pessoal do Bahia reclamando por conta daquele lance. A gente discutiu isso ontem, agora vocês reviram as imagens, o que vocês acharam do lance? O gol é legal ou é ilegal? Cara, então, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei ontem. Eu achei, na hora que o David Duarte sobe, se você tem um contato, ao meu ver, faltoso. E assim, só que aí entra a discussão do VAR, que a gente já trocou essa ideia ontem também em outras rodadas, né? A gente se acostumou a ver o VAR aqui fazendo intervenção a todo momento, a qualquer jogada. E pelo que eu estou entendendo em relação a esse ano, né, na temporada, em relação à orientação, é que se tiver um lance duvidoso, se tiver interpretação do árbitro no campo, o VAR não tem que se meter. A questão é ter essa regra, né, que todos obedeçam essa regra. E não é o que a gente vê aqui no Brasil, um padrão para arbitragem. Nem só no Brasil, né? Enfim, eu fiz jogo do Campeonato Espanhol e Italiano esse final de semana e também foi sofrível. Mas é basicamente isso. Se eu fosse o árbitro, aquele contato no alto, eu marcaria a falta. Pra mim não foi falta, pra mim tem um agarra-agarra ali na área, tem o Murilo, diversos. O Jean Lucas, o Michel Araújo e David Duarte ali imprensando o Gustavo Gomes. Ele vai tentar ganhar o espaço. Pra mim não é um braço suficiente pra desequilibrar, entendo que tá subindo sim, mas é o típico lance que a gente vê bastante dentro da área. Então, pra mim, um contato normal, mas mesmo eu entenderia se o árbitro marcasse falta, mas no campo de jogo. Pra mim, o exagero do Rogério é dizer que é uma vergonha porque o VAR não interveio. Pra mim, não é lance de VAR e, pra mim, a marcação do árbitro no campo foi correta e aceitável. É o lance aí que a gente tá vendo, tá o gol então que deu a vitória ao Palmeiras depois da cobrança do Andrés Pereira. Olha lá o Danilo com o Jean Lucas, né? Mas aqui embaixo o lance do Gustavo Gomes com o David Duarte e com o Michel Araújo também, né? E o Santimingo acaba marcando conta. Vamos trazer aqui agora uma breve análise do GE.com dessa partida, dessa vitória do Verdão diante da equipe do Bahia lá em Salvador. Abre aspas, com Abel Ferreira de volta ao banco de reservas, o Verdão teve a escalação praticamente igual a que enfrentou e venceu o Grêmio no meio da semana. Foram apenas 2 mudanças, Gustavo Gomes voltou após ser preservado em Barueri, enquanto o jovem Arthur, de 20 anos, substituiu o lesionado GFT. Com o campo pesado lá na Fonte Nova, o Palmeiras iniciou o primeiro tempo com menos intensidade do que o Bahia. Mais acuado, o Verdão esperava um contra-ataque, mas via Flaco Lopes preso demais ao iniciar as jogadas. Alan Caçado em campo dificilmente conseguia dar sequência na jogada. Todas as finalizações do Palmeiras no primeiro tempo foram no alvo, mas a de John Arias foi a única que encontrou as redes. Lançamento de Andrés, tabela do colombiano com Flaco Lopes e o chute preciso, sem chance para o goleiro do Bahia. Um verdadeiro golaço, aliando o melhor do individual e do coletivo, além de premiar a eficiência do Palmeiras no primeiro tempo. Das 8 finalizações do Palmeiras em toda a partida, 5 foram na direção do gol. Com menos posse de bola, o Verdão conseguiu marcar 2 vezes. O Verdão superou na eficiência em mais uma vitória justa no Campeonato Brasileiro. Mais rodadas como líder e o único clube com retrospecto positivo jogando fora de casa. São marcas que mostram como o Palmeiras se tornou o time mais regular do futebol brasileiro nos últimos anos. O próximo compromisso na Liga Nacional no Campeonato Brasileiro será no próximo domingo contra a equipe do Corinthians. A única má notícia é a ausência de John Arias, suspenso pelo 3º cartão amarelo.
O colombiano, no entanto, estará 100% à disposição para essa estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, contra a equipe do Júnior Barranquilla. Enfim, vitória muito importante do Palmeiras, 5 pontos à frente do segundo colocado. Foco total agora nessa estreia da Libertadores. Com certeza, John Arias, como está suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, será titular nesse jogo lá em Barranquilla. E aí tentar conseguir trazer esses 3 pontos, e aí vai ser foco total no derby de domingo, jogando lá na casa do rival. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!